O plenário aprovou duas das propostas mais aguardadas e discutidas nas últimas semanas. Uma delas é o texto principal do projeto que permite à Petrobras repassar a empresas privadas até 70% dos barris de petróleo do pré-sal. A outra foi a criação do novo marco regulatório para o transporte rodoviário de cargas, setor cuja força surpreendeu o país durante o recente movimento dos caminhoneiros. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que acompanhou tudo e tem os detalhes. Olá, Dini. Boa noite. Dini, que dia longo aí no plenário, hein? Oi, Jaciene. Foi longo sim. Foram 11 horas só de votação aqui no plenário Ulisses Guimarães. E como você mesma falou, foram duas propostas bastante discutidas aí no último mês, né? São propostas, inclusive, que são discutidas até há anos. Essa questão da regulamentação de cargas do setor de transporte de cargas, há anos está sendo discutido aqui, né? Ela voltou à tona por causa da greve dos caminhoneiros no mês passado, mas a discussão é uma longa discussão e foram necessárias horas de negociações até chegar ao texto que foi, de fato, colocado em votação. Bom, vamos ver os principais pontos dessas duas propostas na reportagem. O marco regulatório do transporte de cargas traz diversas regras para o setor, como o número de caminhões que cada categoria deve ter, a obrigatoriedade de seguros e quem deve contratar. Ainda atende a algumas reivindicações dos caminhoneiros feitas durante a paralisação no mês passado, como a isenção do pagamento de pedágio para os eixos que estiverem suspensos quando os caminhões rodarem vazios. Também aumenta a quantidade de pontos que os caminhoneiros poderão ter na carteira de motorista por causa de infrações de trânsito. Em vez de 20 por ano, como todos os motoristas, pode chegar a 40, desde que nenhuma infração seja grave ou gravíssima. Eu acho que era importante nós votarmos esse projeto hoje, até para distensionar a questão da greve dos caminhoneiros que estão aí, os caminhoneiros autônomos, empresas, dependendo dessa decisão, para tomar outras decisões, inclusive na questão do tabelamento do frete, que está no Supremo Tribunal Federal, na NTT, enfim, toda uma polêmica ocorrendo nesse processo. É evidente que o parlamento deve se debruçar, deputado Marcheselli, em primeiro lugar, é sobre as 3 medidas provisórias que foram fruto do acordo que terminou com a paralisação e a greve dos caminhoneiros. O plenário também aprovou o projeto que permite à Petrobras negociar e repassar a petroleiras privadas o direito de extrair 3,5 bilhões de barris de petróleo e gás com tributação mais vantajosa, no regime que é exclusivo hoje da Petrobras, a chamada cessão onerosa. O texto ainda permite adiantar a licitação de cerca de 10 bilhões de barris de petróleo nessas áreas onde a Petrobras teria exclusividade, mas aí por um outro regime, o de partilha, em que a União fica com parte do que é extraído pela petroleira privada. Os que defendem a proposta dizem que vai trazer dinheiro para o governo com a nova licitação, desafogar o caixa da Petrobras, que não precisará investir tanto, além de estimular investimentos no setor, o que pode gerar empregos. Há uma expectativa da geração de mais de 100 mil empregos, certamente a maior parte deles no Rio de Janeiro e em São Paulo. Portanto, quem diz que isso é uma tragédia para o Rio de Janeiro deve estar olhando um outro aspecto da questão, mas não a oportunidade da gente retomar o desenvolvimento, o emprego e o fortalecimento da economia do país. Quando aqui nós aprovarmos essa matéria, nós estaremos determinando que o excedente que venha a ser configurado, que uns falam em 6, outros falam em 10, outros falam em 15, e vamos torcer para que seja o maior excedente possível, porque esse óleo é da União. Nós vamos efetuar essa licitação pelo regime de partilha e as empresas, seja elas estrangeiras ou seja elas nacionais, pagarão para poder explorar essa nossa riqueza no nosso país. Já os críticos dizem que a proposta seria uma venda de um patrimônio nacional, com risco zero, além de dar vantagens tributárias a petroleiras estrangeiras, sem retorno para a sociedade. Além de enfraquecer a Petrobras, retirando dela essas jazidas, ainda quer se manter o mesmo pagamento de receitas governamentais. Ou seja, a Petrobras foi beneficiada porque fazia parte de um projeto de desenvolvimento e só paga 10% de royalties sobre essas jazidas, e agora se quer que as empresas que comprem essas jazidas
também sejam beneficiadas, pagando apenas 10% de royalties. Isso é inadmissível. Quem vai perder? Os estados, os municípios e o governo federal. No excedente, a regra de partilha já é a regra do pré-sal. Já é a regra. O que nós estamos evitando é uma novidade, que seria, aí sim, o desastre total e absoluto, porque só faltava ter inovação das regras da cessão onerosa no óleo excedente. Aí nós estaríamos levando a perda de 1,9 trilhão no tempo para os estados e municípios, a União e para a Petrobras, e aí a venda total às multinacionais, às petroleiras estrangeiras. Olha, só nessa discussão aí a respeito da cessão da Petrobras, foram 6 horas de muita divergência e de muitas tentativas também dos partidos de oposição de tentar barrar ou adiar ao máximo a votação. No fim, a proposta acabou sendo retirada de pauta sem a conclusão da votação. Ficaram faltando os três destaques, ou seja, 3 pedidos dos partidos de modificação no texto principal. O texto principal, então, foi aprovado sim, só que a votação, então, não foi concluída. Acabou ficando para a semana que vem a proposta que ela seja concluída na semana que vem, Jaciene. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais. Até mais.